e multiplicar o seu patrimônio através desse tipo de investimento. Fiquem com o Luiz e até mais. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Taba, da Academia do Investidor, e primeiramente eu gostaria de agradecer ao Thiago Feitosa e ao Cláudio Antunes pelo convite de estar participando nesse congresso de finanças. E o tema da minha palestra, que na verdade não é uma palestra, é um mini treinamento, é como atingir a independência financeira em 3 anos com investimentos de alto retorno, uma análise de casos práticos. E por que eu estou te dizendo que vai ser, na verdade, um mini treinamento e não uma palestra? Olha só, uma interessante pesquisa revela que os aprendizes adultos retêm 10% do que foi lido, 20% do que foi ouvido, 30% do que foi visto, 50% do que foi visto e ouvido e 70% do que foi discutido. E olha só, 90% do que foi feito e discutido. Então vai ser um mini treinamento por isso, porque você vai ter algumas atividades para poder fazer, para reter a maior quantidade possível de informações desse nosso treinamento, porque isso vai poder mudar a sua vida. E após esse mini treinamento, você vai ter aprendido 3 coisas. Como organizar as suas finanças pessoais e utilizar investimentos de alto retorno para poder atingir a independência financeira. Na segunda, algumas pessoas, depois de algum tempo, elas acabam desanimando e abandonando o processo de enriquecimento, porque elas buscam recompensas de curto prazo. Como fazer para evitar essa armadilha? E por último, descobrir o quão perto você está deste objetivo. Talvez hoje mesmo você já possa estar próximo da sua independência e você apenas não sabe disso. Então, vamos lá. Quem sou eu, primeiramente? Eu sou Luiz Taba, um treinador de investidores. O que eu faço é ajudar pessoas a criar dinheiro de forma sistemática, isto é, constante, mesmo aquelas que não têm experiência em investimentos ou finanças. E isso, você leu de forma correta, é criar dinheiro, porque dinheiro de verdade a gente cria, a gente não ganha. E por que eu digo que qualquer pessoa pode aprender a investir e ganhar dinheiro com investimentos? Por causa disso, perfil das pessoas que compõem a minha carteira de investidores. Dentro delas eu tenho as que têm ensino superior, como o caso de advogado, consultor, contador, diretor de banco, engenheiro, funcionário público, gerente corporativo, médico e publicitários. Mas também tenho as pessoas que não fizeram um ensino superior e nem por isso elas deixam de ter resultados tão bons quanto essa coluna ou até melhores, que é o caso de um auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, bancário, corretor de imóveis, do lar, estudantes e manicure. E por que eu consigo fazer isso? Porque a minha empresa ela está dividida em 3 áreas totalmente distintas, mas que se interagem entre si. Eu tenho uma parte física, operacional, que ela faz isso, o desenvolvimento e execução de empreendimentos imobiliários. Eu construo investimentos para esses meus clientes. Eu também tenho uma parte que é referente à parte de consultoria e assessoria. Eu também consigo ajudar os meus clientes a definirem os seus planos e conseguir colocá-los em prática. E por último, eu tenho a parte de educação financeira, que é o nosso site da Academia do Investidor, onde que eu trabalho a parte de informações para as pessoas que têm interesse em obter mais dados sobre investimentos e como se tornar um investidor de sucesso. E quem sou eu para poder estar falando tanto sobre investimentos e finanças? Este é um resumo aqui das minhas qualificações. Na minha formação acadêmica, eu tenho um título de MBA, que é um mestrado em finanças. Eu tenho uma certificação internacional e um bacharel de administração de empresas. No meu histórico profissional, ele contempla 8 anos trabalhando em bancos de investimentos, 7 anos em corporações nacionais e multinacionais, desenvolvendo uma carreira executiva, sempre focado na área de finanças. 4 anos fazendo consultoria de gestão, que é planejamento estratégico para grandes empresas. E nos últimos 4 anos, desenvolvendo empreendimentos imobiliários para mim e para os meus clientes. E agora vamos fazer uma pausa. E eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta, um lápis e anotasse algumas informações que são muito importantes. Você vai precisar dessas informações até o término
da nossa apresentação. Está bem? Então, anota aí. É www.academiadoinvestidor.com.br. E o meu e-mail pessoal é luisconz.taba@gmail.com. E agora vamos falar sobre quais são os principais problemas financeiros das pessoas. Existem dois. Um que é o de curto prazo, e é este. 73% da população está com medo de perder o emprego. Isso segundo uma pesquisa que foi feita pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, em dezembro de 2013. Ela entrevistou 2.012 pessoas em 141 municípios. E o que nos diz essa pesquisa? Vamos lá. Idade. Para quem tem 20 a 29 anos, 73,1% acusaram esse tipo de medo. Na parcela que está de 30 a 39, esse número já subiu para 75,9%. Quando fazemos essa análise por faixa de renda, os resultados também são bastante similares. Para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, 78,8% está com receio de perder o emprego. Esse número sobe para 81,2% quando a faixa de salário já é superior a 10 salários mínimos. Qual é a conclusão disso aí tudo? É essa. Quanto maior é a idade e a renda, maior é o temor com a perda do emprego. E os problemas de longo prazo? Eles estão relacionados basicamente com a aposentadoria. E qual que é a situação dos aposentados no nosso país? Aqui, 46% deles dependem da ajuda de parentes. 28% precisam do suporte da caridade pública. 25% são forçados a continuar trabalhando porque a sua renda não é suficiente. E apenas 1% consegue viver com os recursos provenientes da aposentadoria. Isso é muito pouco, não é? Luiz, por que você acha isso? Eu não acho. Novamente, dados, pesquisa, fonte IBGE de 2010, tá bom? Algumas pessoas também acreditam que a sua situação no futuro pode estar relativamente resolvida porque eles têm um plano de previdência privada. Eu conheço muitas pessoas que acreditam nessa teoria, só que eu vou te dizer que tome cuidado se você também pensa da mesma forma. Por quê? A previdência privada ela é inviável com taxas de juros baixas. Então o que acontece? Vamos pegar o caso aqui do Itibagi Rocha Machado. Essa aqui foi uma reportagem que saiu na revista Época, em que na época ele estava com 63 anos, ele havia começado a poupar há mais de 20 anos para sua aposentadoria. E era para ele ter conseguido atingir esse objetivo. Mas não conseguiu. Por quê? Os rendimentos que eles estavam obtendo com os fundos dessa previdência privada não estavam conforme haviam sido previstos. Por quê? Quando esses estudos foram feitos, eles consideraram uma taxa de juros muito maior do que a atual. Ok, eram as taxas de juros da época, mas as taxas de juros foram caindo ao longo do tempo. Então, aquele rendimento que ele esperava receber não ocorreu, tá bom? E por que eu posso te dizer isso? Porque numa simulação de previdência privada, com um benefício esperado de R$10.000 por mês, quando uma pessoa atingir 65 anos de idade, vamos ver como era o cenário antes e o agora. Antes, como a taxa de juros estava com 10% ao ano, para uma pessoa que estava com 25 anos, ela precisava investir R$220, uma de 35, 580, e uma que estivesse com 45 anos, 3.014. Só que essas taxas de juros caíram para alguma coisa em torno de 8%, e se a gente for fazer uma simulação com 6%, vai ficar pior ainda. Os 220 que essa pessoa precisa colocar aos 25 anos se tornam 441 com 8% e aumenta para 917 com juros de 6% ao ano. Puxa, como aumenta? Porque caiu a taxa de juros? Sim, aumenta muito. A taxa de juros caiu, o valor que você vai ter que contribuir, ele aumenta de uma forma muito rápida, muito agressiva. Vamos pegar aqui outro extremo da nossa tabela, com 45 anos. Para quem precisava colocar R$3.014 por mês na sua aposentadoria para garantir esses R$10.000 aos 65 anos, quando cai a taxa de juros, ele tem que aumentar para R$4.137 e R$6.007
Você deve estar pensando, nossa, isso é um absurdo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Pois é, isso seria ainda bom se realmente fosse a realidade, uma coisa verdadeira. Mas não é, porque nesses valores aqui ainda não estão inclusos alguns custos que muitas empresas, muitos bancos mantêm ocultos na hora de vender o produto. Porque se você fosse colocar todos os custos que realmente uma previdência privada cobra, os valores seriam ainda piores. Seriam esses que estão em rosinha. Aos 25 anos, para você conseguir se aposentar novamente aos 65 anos, são 40 anos poupando, você tem que aportar R$ 12.735 por mês. É muito, é. Só que aos 45 anos, esse valor deveria ser de R$ 23.151 por mês. É quase impossível. De novo, por que isso ocorre? Nas simulações dos bancos são utilizados valores nominais, aqueles que estão com a inflação, para ocultar o imposto de renda e principalmente as taxas de carregamento. A administração que pode chegar a 7% ao ano. E com os juros reais baixos, a remuneração real da previdência privada quase sempre é negativa. Então, o que fazemos? É isso. É imprescindível a qualquer pessoa que queira se aposentar ter conhecimento sobre investimentos. Por dois motivos. Primeiro, para não ser enganado. E segundo, para saber exatamente o que tem que ser feito. E quais que são as nossas diretrizes para obter essa aposentadoria que ela seja sustentável? A primeira delas é que a renda passiva, aquela que não é decorrente do trabalho, ela tem que ser maior do que as despesas. Porque se o que estivermos recebendo não for suficiente para pagar aquilo que gastamos, não tem nem sentido nós falarmos em aposentadoria. Você tem que continuar trabalhando, então não é mais aposentadoria. A segunda é que ela libera tempo do trabalho para ser utilizado em outras atividades mais importantes. Aquelas que realmente importam na vida. Você conseguir passar mais tempo com a sua família, com os amigos que você gosta, cuidar melhor da sua saúde e fazer aquelas atividades que trazem prazer para você, tá bom? E a terceira, e ela pode ser conseguida mais rápida do que você imagina, se você souber como. Então, vamos agora para a nossa análise de casos práticos. Eu trouxe aqui o perfil de 2 clientes da minha carteira de investidores que conseguiram atingir esse objetivo. Não foi nem 3 anos, na verdade eles conseguiram isso em 2 anos, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que eles faziam, qual que foi a situação e depois como que eles conseguiram atingir esse objetivo. É o caso do João Carlos e do Alexandre. O João Carlos, na época em que ele me procurou, ele estava com 46 anos. Ele tinha um cargo de gerente, ele era casado, pai de 2 filhos, trabalhava 12 horas por dia e ele centralizava muitas tarefas. As suas principais preocupações eram sustentar a família e conseguir garantir a aposentadoria. A outra preocupação dele é que o patrimônio dele estava estagnado, já não conseguia fazer esse patrimônio subir ao longo dos últimos anos. E o caso do Alexandre, esse já era bem mais jovem, estava com 27 anos, era um consultor, solteiro, também trabalhava 12 horas por dia, porque a jornada de trabalho de consultor também é bastante pesada. E suas principais preocupações. Ele queria desenvolver uma carreira de sucesso, mas ele também não estava feliz com aquilo que ele estava fazendo. Ele sentia que ele precisava fazer alguma coisa diferente, mas não sabia como. E eles tentaram resolver esses problemas por alguns meios. Vamos ver. O João Carlos, quais que foram as suas tentativas? O famoso plano de previdência privada. Só que à medida em que ele ia recebendo as informações do desempenho do fundo, cada vez mais ele tinha certeza que aquilo que ele havia planejado não ia se concretizar. Ele não ia conseguir a renda que ele estava esperando quando se aposentasse. E a segunda, ele adquiriu uma franquia de doces, na verdade. Tá? Suas principais preocupações. A performance do fundo de previdência privada estava longe do que havia sido previsto.
E com relação à loja de doces, ele tinha que trabalhar no final de semana e o resultado estava ruim. Poxa, trabalha e ainda está com resultado ruim? Sim, imagina como que isso é difícil. Alexandre, sua tentativa, investimento em ações. O que acontecia? Os retornos eram muito dispersos, às vezes lucros, outras vezes prejuízo. E com isso ele não tinha resultados consistentes para fazer qualquer tipo de planejamento. Bom, se você não sabe se vai ter lucro, prejuízo e quanto, é muito difícil você conseguir estabelecer um plano em cima disso. E qual que foi a sua situação após eles conseguirem atingir a independência financeira? Para quem não sabe, independência financeira é conseguir pagar as suas despesas com os lucros provenientes dos investimentos. Tá? João Carlos, 48 anos, 2 anos depois, continuava trabalhando na mesma empresa, com o mesmo cargo, gerente. Continuava casado e também estava lá com seus 2 filhos. Só que ele estava trabalhando menos, 9 horas por dia, porque ele conseguia delegar as suas tarefas. Ele não tinha mais o receio de acontecer um corte e com isso ele ser mandado embora. E quais que são agora as suas preocupações? Ele pode se aposentar. Do ponto de vista financeiro, isso já não é mais um obstáculo para ele. Só que ele ainda não sabe muito bem o que fazer da sua vida. O que poderia fazer com esse tempo livre? E a sua segunda preocupação? Ele gostaria de evitar que os seus filhos tivessem esse mesmo tipo de problema que ele teve. Tá? Então, o que ele está tentando fazer aqui é que ele está passando essas informações a respeito de como é que se deve fazer investimentos, como é que tem que se trabalhar com finanças, para que os seus filhos não sofram a mesma situação que ele passou. Vamos lá, Alexandre, 29 anos, ou também 2 anos depois, ele deixou de ser consultor. Olha o que ele se tornou, um músico. E ele continua solteiro e ele está trabalhando 1 hora por dia. Mas como assim 1 hora? Pois é, está trabalhando 1 hora por dia e fazendo aquilo que ele gosta. Então, as suas preocupações atuais. Onde encontrar gente que aprecia a sua música? Porque ele gosta de tocar em barzinhos, essas coisas, então, óbvio que o cachê é pequeno, mas isso não faz diferença nenhuma para ele, porque ele não precisa desse dinheiro. O objetivo principal realmente é conseguir encontrar plateia, pessoas que estejam apreciando as suas habilidades artísticas. A segunda, ele também quer viajar e conhecer o mundo. E para isso ele está preparando uma de uma viagem, que ele pretende ficar por volta de mais ou menos 1 ano fora do Brasil, passeando por diversos países para conhecer um pouco melhor as outras culturas aqui do nosso mundo. E agora vamos fazer uma nova pausa. Para as pessoas que não conseguiram anotar aquelas informações importantes que eu falei no começo, vão ter uma segunda oportunidade. Então, vamos lá? Anota aí. É www.academiadoinvestidor.com.br. E o meu e-mail pessoal é luisconz.taba@gmail.com. Eu estou enfatizando que esse é meu e-mail pessoal, não é o da minha empresa, tá bem? E agora vamos entrar no método de 5 passos, que foi o que eles utilizaram para conseguir atingir esse objetivo da independência financeira e, com isso, modificar radicalmente a sua vida. E são esses. O primeiro deles é mudar o período de análise de mensal para anual. O segundo, acumular capital. Terceiro, identificar o capital morto e torná-lo produtivo. Quarto, fabricar ou comprar investimentos com altas taxas de retorno. E o quinto, dividir e distribuir os lucros dos investimentos. Tá? Esses são os 5 passos e nós vamos ver agora cada um deles de uma forma um pouco mais detalhada. O primeiro que é esse, é mudar o período da análise de mensal para anual. O que você tem que fazer? Relacionar as suas despesas, verificar quanto é que você está gastando nesse mês e multiplicar por 12. Aí você vai chegar no valor anual. E não se esqueça de somar aquelas despesas cuja ocorrência
acontece apenas uma vez por ano. E depois você soma tudo. Então, com isso, você passa o seu orçamento anual das despesas. E por que temos que fazer isso? Existem dois benefícios claros quando a gente trabalha com um orçamento anual. A primeira é para não esquecer que existem despesas em que a ocorrência ou cobrança é anual, lembra? IPVA e seguro é uma vez por ano, mas também não pode ficar fora do seu planejamento de despesas. A segunda é que ela vai aumentar as opções de investimentos, que são os instrumentos que podem gerar renda. Esse é o principal benefício. Vamos ver? Mudar o período da análise mensal para anual vai fazer com que você consiga trabalhar com essa coluna da direita de investimentos. Eu vou explicar cada uma delas. Quando uma pessoa está objetivando ter um rendimento mensal, ela tem poucas opções de investimento. E o que esses investimentos têm em comum? É que os retornos eles são muito baixos. Você vai precisar de muito dinheiro investido para conseguir a renda que você necessita. Então vamos lá. Alguns exemplos. Previdência privada, aluguel de imóveis, aluguel de táxis, fundos de investimentos, alguns deles, tá? Porque não são todos, e os dividendos de poucas empresas que pagam dividendo mensal. Agora, quando a gente analisa na nossa coluna aqui da direita, olha como que isso já fica diferente. Rendimento anual. Tem franquias, sociedades, empresas, debêntures, lucro com imóveis, os dividendos que podem ser pagos trimestral, semestral ou anual, ativos reais, lucro com ações, agricultura, pecuária, entre outros. Mas a lista aqui já se torna muito grande, não caberia todas elas aqui no nosso chart, na nossa apresentação. E o que esses investimentos têm em comum? Retorno alto. Você vai precisar de uma quantidade de dinheiro bem menor para poder gerar o mesmo volume de rendimentos. Agora vamos falar de capital. Temos que acumular capital para isso. Então, principalmente os jovens e solteiros, eles têm que aproveitar o período que eles estão morando com os pais, em que as despesas são baixas, para conseguir poupar. E a grande maioria dos jovens, eles conseguem poupar por volta de 50% do salário líquido. Em alguns casos, eu sei que eles atingem até 70%, mas o mínimo esperado para essa fase na vida seria de 30%. E se por algum motivo qualquer você não estiver atingindo essa métrica, é necessário fazer um planejamento com premiações urgentes por metas atingidas. Tá? Isso aqui eu vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Você também precisa identificar o capital morto e torná-lo produtivo. Capital morto são ativos de grande valor que são pouco utilizados. Eles geram despesas e não contribuem em nada para conseguir aumentar a sua renda. Vamos ver alguns exemplos? Uma casa na praia que você só usa uma ou duas vezes por ano. O jet ski que vai estar parado porque você comprou, se empolgou, mas deixou ele parado em alguma doca ou alguma marina. Uma moto que você utiliza somente para poder passear nos finais de semana. Um terreno que você pode ter recebido de herança ou que você comprou e está totalmente parado e largado. Aquele famoso barco à vela que você acreditava que seria o seu sonho de consumo, mas que você utilizou uma vez na vida. Ou então, uma casa no campo, porque todo mundo queria aquela famosa casa que aparece numa capa de revista, né? Linda, maravilhosa, bonita, e fica lá no campo enquanto que você está aqui na cidade trabalhando. Como é que você tem que analisar isso? Venda dos ativos desse capital morto trazem recursos que, somados ao capital acumulado, podem ser suficientes, se forem bem investidos, para alcançar esse objetivo da aposentadoria. E existem reduções de despesas com impostos, manutenção, que isso vai fazer melhorar ainda mais o seu orçamento que você fez no nosso passo número 1. E também não é necessário deixar de aproveitar os benefícios que esses ativos proporcionavam. Locações e aluguéis são muito vantajosos e aumentam as opções de lazer. Ou seja, você não precisa ter o ativo para continuar a aproveitar os benefícios que eles oferecem. Às vezes é muito mais bacana você conseguir passar uma semana
numa praia, num determinado hotel, num lugar que você gosta e que você está indo conhecer pela primeira vez, do que você ter que ir sempre para o mesmo lugar, simplesmente porque você estava com um imóvel naquela praia. Então você sempre vai para o mesmo lugar. Às vezes variar é muito legal. Vamos lá, passo número 4. Criar ou comprar investimentos com altas taxas de retorno. E o que você precisa saber disso é o seguinte, que investimentos com altas taxas de retorno não estão disponíveis o tempo todo. Elas são oportunidades que, quando aparecem, elas precisam ser aproveitadas. Como assim, Luiz? Explica isso melhor. Então tá bom. Vamos trazer isso para um ambiente mais concreto. Então, eu fui no supermercado e consegui fazer 2 investimentos com altas taxas de retorno. Vamos acompanhar? Eu comprei um aparelho de barba ProGlide regular lá, que ele tinha um preço normal de tabela de R$ 45,86. Eu consegui comprar nessa oferta por R$ 11,50. E de modo similar, eu também comprei um desses vidros aqui, dessa cebolinha em conserva, de R$ 7,79, eu paguei apenas R$ 3,89 também, porque estava em oferta. O que você precisa saber nesse exato momento é isso. Nunca esqueça, comprar barato significa ter altas taxas de retorno. Vamos ver? Então, vamos analisar a demonstração de resultado, que é o cálculo de qual benefício que eu tive, fazendo a análise do aparelho de barba. Então é assim, preço de mercado, R$ 45,86. Eu paguei R$ 11,50 e com isso eu tive um lucro de R$ 34,36. Cálculo da rentabilidade, 34,36 dividido por 11,50, nós temos 299% de retorno. Tá bom? E aqui, nesse caso aqui da demonstração de resultado da cebolinha, eu comprei por R$ 3,89, um produto que valia R$ 7,79. O valor aqui do lucro foi de R$ 3,90. Cálculo de rentabilidade, R$ 3,90 dividido por 3,89, que vai dar 101% de retorno. Altos, não? Você pode estar me dizendo, Paulo Luiz, comprar isso não é investimento. Eu vou te dizer que é sim. E tem até um nome técnico para isso. Se chama custo evitado. Esses são os tipos dos investimentos que empresas, indústrias e até mesmo pessoas fazem da seguinte forma. Eu vou ter uma despesa, vou gastar, vou comprar algo agora, para evitar que lá na frente eu tenha um outro custo ou uma despesa que seja maior do que eu vou estar gastando. O nome disso, novamente, é custo evitado. Tá bom? Ah, você deve estar pensando, pô Luiz, mas eu não vou conseguir ficar rico comprando cebolinha e aparelho de barba. É verdade, mas eu só trouxe esses exemplos para que você consiga entender como que nós devemos fazer essa metodologia de cálculo e que sim, realmente é possível obter investimentos com altas taxas de retorno. Como que isso aqui funciona? O que são altas taxas de retorno? Investidores profissionais, eles buscam retornos acima de 30% ao ano. Tá? Esse aqui é o valor mínimo que um investidor sério vai estar buscando para poder colocar o seu dinheiro. Mercado imobiliário, que é onde que eu utilizo para conseguir gerar investimentos para mim e para os meus clientes. Retornos de 40% a 70% ao ano são comuns, adquirindo imóveis com preços muito baratos. E outra coisa, o tamanho desse mercado permite também que haja investimentos de grande porte. Então, esse tipo de mercado, ele acomoda tanto investimentos pequenos de 30, 40, 50 mil reais, como investimentos de diversos milhões. Quais que são os produtos
que nós fazemos isso? Imóveis deteriorados, com documentações a serem regularizadas, que necessitam de venda urgente, casas na planta ou que estejam em construção. E de que maneira que a gente acessa isso? Através de imobiliárias pequenas, profissionais independentes ou até mesmo diretamente com os proprietários desses imóveis. Por que eu não relacionei aqui as imobiliárias grandes? Porque normalmente o dono dessas empresas, dessas imobiliárias, ele já tem muito dinheiro, tem muito recurso. Então, se aparece uma boa oportunidade dentro dessas imobiliárias, quem vai comprar é o próprio dono. Ele não repassa isso para os demais clientes. No caso das empresas que são menores, ou investidores, ou então profissionais individuais, normalmente eles não têm recursos para aproveitar essas oportunidades e eles acabam repassando isso para clientes. Ok? E uma consultoria ou profissionais especializados no ramo podem dar orientações e ajudar muito na parte técnica dos documentos. Então, eu recomendo, tá? Para quem for operar em qualquer tipo de mercado que tenha altas taxas de retorno, você sempre procure estar cercado de profissionais muito competentes. Quinta etapa, divisão do resultado. É assim. O lucro ele tem que ser dividido em 3 partes. Uma parte delas tem que ser reinvestida para que o capital continue aumentando e as rendas futuras também, ao longo do tempo. A segunda parte da renda ela tem que ser utilizada para o pagamento das suas despesas anuais. Lembra aquelas que nós calculamos na etapa 1? Pois é, você vai ter que fazer aquele orçamento anual. E a terceira é a menor parte de todas. É um prêmio que ele tem que ser pago ao investidor como recompensa pelos resultados alcançados. E esse prêmio ele tem que ser alguma coisa que ela é mais simbólica do que muito cara. E essa recompensa ela tem que ser paga, utilizada somente por você, tá? De uma maneira assim bem egoísta. Você não pode falar o seguinte, ótimo, eu vou pegar então esse dinheiro e utilizar para umas férias da família. Não, não é assim que funciona. Esse prêmio, cara, é alguma coisa assim única e exclusivamente para você, porque você que foi a pessoa responsável por conseguir atingir esses retornos. Se você tivesse um funcionário, alguém que tivesse conseguido te dar tudo isso de retorno, você daria uma recompensa para ele. E esse é o caso, tá? Você então tem que pegar esse prêmio e dar para você mesmo para poder comemorar o resultado que foi alcançado. E fazendo isso, você vai conseguir ter uma motivação, uma garra de querer estar repetindo esse processo diversas e diversas vezes ao longo do tempo. E isso vai te dar consistência para conseguir atingir aquele objetivo que você desenhou. Então, olha só, reinvestimentos permitem que o capital e a renda aumentem de forma consistente, porque todo ano você também vai estar aumentando um pouco o capital investido, então você observa que ano a ano ele aumenta. Quanto maior for o nível de reinvestimento, mais acentuado será a taxa de crescimento do capital e a renda futura. Óbvio, se você estiver reinvestindo mais, essa curva de crescimento do capital vai estar cada vez mais rápida. E o equilíbrio entre renda e reinvestimento deve ser feito de forma bastante planejada. Tá? Porque, óbvio, se você tira toda a renda que você obteve lá no investimento, seu capital não vai crescer nunca. Agora, olha só que interessante o que acontece à medida em que o seu capital vai aumentando. No caso aqui da renda, ela também aumenta ano a ano. E com isso você vai podendo melhorar gradativamente o seu padrão de vida. Esse é um padrão de comportamento que ele é totalmente diferente da aposentadoria convencional e dos planos de previdência privada, porque normalmente esses tipos de rendas, elas costumam ficar estáveis ou então, na parte real, até ir decrescendo ano a ano. Nessa modalidade de investimentos e reinvestimentos, não. Você pode observar que a renda ela cresce ano a ano. Isso dá uma segurança muito grande para o seu horizonte de tempo, sabe? Do tipo, você vai ter certeza que no futuro você vai estar tendo uma renda, uma situação financeira melhor ainda do que está hoje ou no período em que você for decidir se aposentar.
E quais são os obstáculos e como que eles foram solucionados pelos dois, João Carlos e Alexandre? Lembra deles, quando eu comecei a contar a história? Então, ele estava com um problema de medo, porque ele não tinha experiência em investimentos em ativos reais. Ele tinha receio de perder o capital investido. E qual que foi a solução? Implementar um projeto piloto, um pequeno valor, para ele compreender como que funciona todo o mecanismo de investimentos. E depois que ele teve sucesso na primeira operação, ele se sentiu seguro para estar aumentando os investimentos gradualmente. Alexandre, o problema dele era procrastinação, porque ele estava numa zona de conforto muito grande. Ele sabia que todas as suas despesas desse mês, do próximo mês e do outro, elas estariam sendo pagas pelo salário. E ele também, pelo fato de ser bastante culpado, falta de tempo. Então ele estava adiando sucessivamente o início dos investimentos durante muitos e muitos meses. Então até o momento em que eu tive que chamar ele falou o seguinte: olha, Alexandre, o problema é o seguinte, cada mês que você deixa de fazer esses investimentos, você está deixando de ganhar dinheiro. É o famoso custo de oportunidade. E aí eu acertei o seguinte com ele: sabe esse instrumento que você está querendo comprar, esse instrumento musical? Pô, sei, cara, esse é meu sonho, eu estou doido para comprar isso. Pois é, vamos combinar o seguinte, você só vai comprar esse instrumento, uma guitarra, quando você conseguir implementar o seu plano de investimentos e ele der o resultado planejado. Na hora que sair o resultado, você separa uma parte do lucro e você vai comprar como prêmio essa guitarra que você está querendo, tá bom? Mas você não vai comprar a guitarra antes disso. Tá bom, fechado. Então, ele começou a investir para poder atender esse desejo dele. Então, queria convidá-los agora para começar a fazer o nosso kickoff. Agora você vai botar um pouco a mão na massa, tá bom? É assim, eu preciso que você faça o levantamento de 3 informações em uma conta. Você vai precisar saber qual que é o seu capital disponível para investimentos, quanto que você tem de dinheiro que possa ser aplicado. Você vai somar nesse valor o que você tiver de capital morto e você vai precisar ter o nosso orçamento de despesas que foi calculado no passo número 1. Tá? Então você vai dividir depois essa coluna A, que é o capital para investimento mais o capital morto, pelo total de despesas anual. Você vai encontrar um número. Isso vai te dizer onde que você está. Se esse número for menor do que 1, o que você precisa focar fortemente é em aumentar o seu nível de poupança. Significa que você está com pouco capital. Se ele estiver entre 1 e 3, você já deveria estar testando essas modalidades de investimentos de alto retorno. Agora, se o número que você encontrou ele for maior do que 3, significa que você já era para estar aposentado. Ou, pelo menos, se você estivesse trabalhando, seria porque você gosta do que está fazendo. E não mais porque você precisa desse trabalho. Tá bom? Mas por que maior do que 3? Eu não falei que qualquer investidor sério busca um retorno superior a 30% ao ano? Se você tem 3 vezes a sua despesa anual, com 30% de rendimento sobre esse montante, significa que você já vai estar recebendo pelo menos o suficiente para pagar todas as despesas de um ano. E agora, para os que seguiram o meu conselho e anotaram todos os dados, pegaram o papel e estão preparando para fazer as suas continhas aí, eu queria dar um presentinho. Tá? E esse é um presente pessoal meu para vocês, não é nem da minha empresa. É do Luiz mesmo, do Luiz Tala, que está querendo ajudar vocês. Eu vou te dizer o seguinte: a principal função de um investidor é a tomada de decisões. Isso é o que ele faz. Ele obtém informações para poder tomar as suas decisões. E nesse momento, você vai ter que tomar uma decisão. Existem 3 possíveis alternativas. A primeira delas,
me mandar um e-mail e dizer: Luiz, eu vou querer o seu presente número 1, que é um vídeo sobre estratégia, que ensinar o que nós queremos, é o planejamento. Possível de se você obter. Tá? Tem que ser um planejamento que seja execuível. É isso que eu estou querendo dizer. O segundo. Luiz, eu vou querer o presente número 2, que é o seu vídeo sobre tática, que eu vou explicar como devemos fazer, como executar as coisas. E a terceira opção é fazer absolutamente nada. Não quero nada disso e eu não vou te mandar nenhum e-mail. Tá bom. Isso é uma decisão que você também pode estar tomando, tá? Então, você vai ter que tomar uma decisão para uma dessas 3 alternativas. Luiz, eu queria os 2. Sinto muito. Não pode. Porque, como eu te disse, a função de um investidor é a tomada de decisão. E aqui você vai ter que fazer uma escolha. Porque tudo na vida é assim. Você faz alguma coisa para deixar de fazer algo. Tá? E eu queria falar agora para vocês sobre o IF3. Ele é um treinamento para investidores e o IF3 significa Independência Financeira em 3 anos. Ele é um programa destinado para pessoas que não têm conhecimento em finanças e investimentos, mas também, se você por acaso possui já esse tipo de conhecimento, também não é impeditivo para que você conheça mais detalhes do nosso programa. O objetivo dele é esse: conseguir que rendimentos dos investimentos consigam pagar as suas despesas e assim não depender mais do salário. Também é ter maior tranquilidade e liberdade para tomar as decisões para a sua carreira sem que a questão financeira seja a mais relevante. E, por último, você mesmo vai poder fazer o seu programa de aposentadoria para não depender do INSS e nem dos planos de previdência privada. A grande verdade é que no nosso país, você é o único responsável pelo seu futuro. Não adianta esperar que o governo vai cuidar da sua aposentadoria ou que os bancos gestores de planos de previdência privada também farão isso. Você é o único responsável pelo seu futuro. Então você deve pegar essas rédeas na mão e tomar as melhores decisões para você. Então, anota, é IF3 e você vai obter mais informações sobre esse programa aqui, www.academiadoinvestidor.com.br/Congresso de Finanças. Por que aqui no final, Congresso de Finanças? É porque para todas as pessoas que estão participando desse nosso evento, eu vou estar oferecendo alguns bônus que vão ser exclusivos, tá? Somente para essas pessoas, e também vão ter algumas condições especiais. Então, se você for procurar o IF3 fora desse endereço que tem o /Congresso de Finanças, ele não vai ter todos os bônus e as condições vão ser as normais. Tá bem? E vou finalizar aqui apresentando os meus contatos novamente. Esse é o site www.academiadoinvestidor.com.br. Se você preferir, também você pode me achar aqui no facebook.com/Academia do Investidor. E esse sim é o e-mail da minha empresa, luiz@academiadoinvestidor.com.br. Então, se você também tiver dúvida, questões, algum ponto que você não compreendeu de uma forma assim muito clara e queira mais esclarecimentos, mais detalhamentos, você, por favor, pode me encaminhar um e-mail, não tem problema nenhum, eu vou ficar muito feliz e satisfeito de estar podendo esclarecer as suas dúvidas. Tá bem? Então, com isso, chegamos ao fim aqui do nosso mini treinamento. Eu espero de coração que todas essas informações sejam muito úteis para você, porque elas têm o poder de transformar a sua vida e de seus familiares em uma condição melhor do que é hoje. E eu espero que também nós nos encontremos nos próximos vídeos, tá bom? Então, até lá, um forte abraço. Muito bem, o que você achou das dicas que o Luiz Taba compartilhou com a gente e com esses cases que ele acabou compartilhando? Eu achei muito bacana e vou começar a colocar em prática já.
Eu vejo você na próxima palestra. Ah, e não esqueça, caso você queira rever essa ou qualquer outra palestra, dá uma olhada no nosso Acesso Diamante. Um abraço e até lá!